Pega a programação aí. Entendeu? Como é o nome do canal? Paz e bem, é Deus por Deus. Paz e bem, é Deus por Deus. Paz e bem, é Deus por Deus. Não, professor, é porque ele me mandou mensagem agora, tá se comunicando comigo. Eu pensei que ele tivesse aí, que ele tá num estado de felicidade tão bacana. Olá, ouvintes do canal, né? Paz e bem. É Dilson Botelho. Satisfação, né? Reencontrar aqui na rodoviária do município do Crato, um momento esse de grande importância, que iremos participar desse grande momento franciscano no município de Canindé. E aí, Edilson, o que é que você tem para nós? Olá, Anderson Andrade, é uma satisfação revê-lo novamente. Aliás, eu quero corrigir, professor Edilson Botelho. Ah, tá. Professores, né? O professor é aquela pessoa que leva o conhecimento, ou melhor, compartilha o conhecimento, porque não, a gente leva, mas já está lá o conhecimento também, leva, né? O que sabe e aprende o que ensina, já dizia Paulo Freire, né? Leva o que sabe e aprende o que ensina. E aprende o que ensina. Foi boa, muito bem. Estamos aqui ao lado da estátua, imagem do Padre Cícero, né? Cratense. Cratense do século, que foi escolhido aí em tempos atrás, né? Sim. Nós tivemos diversos brasileiros do século. Sim. Lá em Pernambuco, Luiz Gonzaga foi o brasileiro do século. Isso. E aqui no estado do Ceará, uma campanha que foi escolhida como cearense do século. Olha que maravilha. E Padre Cícero, ele vai nos abençoar nessa viagem. E com certeza ele foi devoto de São Francisco pela sua obra construída aqui no interior do Ceará, no sertão, numa fazenda, só mesmo ali uma vilinha. Hoje é a maior cidade do interior do Ceará, Juazeiro do Norte. E que se tornou a cidade polo do desenvolvimento econômico do estado do Ceará. Hoje, Juazeiro do Norte, né, através da sua pujança religiosa e econômica, consegue manter toda a economia dos municípios do entorno, que é mais de 70 municípios. Isso. Então, Juazeiro do Norte é considerada a cidade-mãe e é uma das cidades do interior do estado do Ceará que já tem capacidade de ter segundo turno. Vai ser uma cidade, né, que já atingiu o seu coeficiente eleitoral, onde a partir do próximo pleito, né, a prefeito terá essa possibilidade, se tiver um possível empate, né, de ter segundo turno. Olha, gente, que maravilha, né? Então a gente sabe, a gente está percebendo que o Anderson Andrade, ele é um repórter que mora muito atualizado, né, na realidade geopolítica aqui do Cariri, do Ceará, nem tanto. E econômica. Mas hoje nós vamos focar principalmente na conversa aqui com ele, em que nos encontramos aqui na rodoviária indo em missão, não é? Franciscana. Indo em missão franciscana. Isso, para Canindé. As pessoas até confundem. Esse São Francisco é São Francisco de Canindé? Ou é o da Chagas? Ou é o da Chagas, ou é o São Francisco de Assis? Porque assim, Canindé se tornou a Assis brasileira. Pronto, pode dizer assim. Assis brasileira. Porque São Francisco, ele é esse grande ser humano. Ele conseguiu, na verdade, promover a paz ali no seu entorno, ali no século XIII, São Francisco levava a paz e o bem para as comunidades e até fora mesmo da Itália, como ele foi ele foi em missão de paz, sem arma, que ele não usava arma, não usa arma. O franciscano, seja ele da primeira, segunda ordem ou leigo da Ordem Franciscana Secular, a FS, tá lá na regra franciscana, o não uso de armamento, de fogo, arma de fogo. Certa arma que nós vamos levando a palavra, o exemplo, sobretudo o exemplo, e São Francisco priorizou muito o exemplo. Então nós estamos nesse empreitada, mas é um momento de graça. Para mim, principalmente, eu estou indo pela primeira vez a Canindé e numa data especial, numa data importantíssima para a fé do povo nordestino, para a fé da comunidade canindéense e para todos que visitarem. Lá vamos ter mais de 200
Enfim, nós vamos ter os irmãos franciscanos das ordens, de várias ordens, né? Ainda tem também, assim, pessoas, acredito que de outros países. E vai ser assim, um momento de ação de graça já está sendo, né? Então nós vamos só escutar aqui um pouquinho do nosso amigo Francisco Andrade. Olha, já ia dizendo Francisco, Anderson Andrade. Como está a programação? Ele já conhece Canidé de outros carnavais. É o novo. Ele é professor na comunidade lá, até dos Sem Terras. Lá tem uma comunidade sem terra muito articulada, né? Nós, lá em Canidé, através dos estudos que a gente fez, a gente chegou à conclusão que Canidé hoje é berço dos assentamentos. São mais de 50 assentamentos existentes no município de Canidé. Então são áreas de terra onde a reforma agrária se faz presente naquele município, e aí praticamente tem as escolas do campo que têm dado uma grande contribuição no sentido de qualificar o agricultor, o homem do campo. E aí praticamente quando a gente fala nesse momento, a gente sabe que o Santuário de Canidé irá acolher, portanto, nos dias de 19 a 21, né, de 19 a 21, acontecerá esse grande momento, esse evento, que, diga-se de passagem, é algo que vai marcar o município de Canidé. E aí, praticamente, a gente sabe hoje, né, que o município de Canidé, pela sua pujança religiosa, tem se mantido firme, né, no quesito que diz respeito ao fortalecimento das Romaria Franciscana. Então, sim. Canidé hoje é cenário, né, muito valorizado no que diz respeito à comunidade franciscana. E aí praticamente a gente fica naquela expectativa, porque é um evento que vai marcar, né? Diga-se de passagem, é o terceiro evento semelhante que acontece em Canidé. Então Canidé não foi escolhido assim com um tiro no escuro. Foi escolhido pela todas as suas particularidades. E Canidé tem uma coisa muito bonita, que é uma mística, que é inexplicável, um fenômeno religioso. Então, depois a gente passa a programação. Depois, né? Então vai ser em outro momento. Porque ainda é amanhã, temos tempo. Então, o ônibus já está chegando. E Canidé tem é uma cidade belíssima a se conhecer. Tem também lá um zoológico, São Francisco, né? Lá o município de Canidé tem o zoológico, né? Que fica na circunferência, né, dos franciscanos. Tem o zoológico, museu, né? Tem a grande Praça do Romeiro, que se assemelha como se fosse a Praça de Roma. Olha. Aquela coisa linda, esplendorosa, que lá você vai conferir. E lá nós temos uma cruz, né, de ferro, que foi a cruz que foi fincada quando o João Paulo II veio para o estado do Ceará. Você sabia disso? Não, sabia não. Lá você vai ver essa cruz de ferro. Isso. Pois então é isso, gente. Gratidão, paz e bem. Paz e bem. Como eu digo lá com meus alunos, namastê, paz e bem. Assim, portanto, foi só aqui uma introdução a esses dias de ação de graça que nós vamos viver, ao lado, próximo ali da mensagem franciscana, e nos mergulhando assim nesse ambiente de paz, serenidade, amor, perdão, né, compaixão. E outros momentos a gente vai estar assim registrando essa nossa ida para Canidé, claro, trazendo sempre a figura do São Francisco como aquele que nos aponta para Jesus de forma muito coerente, onde ele próprio, como ser humano cristão, ele é a seta que indica Jesus, né, o Mestre, o nosso Salvador, ok? Edilson, antes da gente finalizar, eu acho que acho que nós ainda temos alguns segundos. Eu queria dizer que quando a gente observa, né, a programação, né? Sim. A programação, ela, ao longo de 3 dias, iremos receber freiras, né? As irmãs da segunda ordem. Da segunda ordem, né? E aí, pode passar. E aí, praticamente, sim. E aí a gente fica naquela expectativa, porque vai ter toda uma comunidade missionária que vai se fazer presente naquele momento. Assim, e até em forma de gratidão também aqui, para não esquecer, eu quero até agradecer desde já ao Anderson por ele ter me indicado lá uma família que vai nos acolher, né? E aí
como é o nome do professor lá, É o professor... É segredo, é segredo. Ah, não, é segredo. Tudo bem, tudo bem. Ele Olha pediu, lá. ele pediu que ficasse no anonimato. Pronto, então, gente, nós estamos indo para o capítulo das esteiras, né? Na Praça Frei Venâncio, né? Um dos momentos vai ser local do evento, Espaço Frei Venâncio, quadra paroquial, né? E aqui nós temos uma programação muito bem montada, articulada, né, elaborada. O Frei hoje, numa entrevista que estava concedendo, ele nos falou, né, através da imprensa, que passaram 4 anos planejando esse evento. Sim, sim. Então, porque, olha, 4 anos de 800 anos, assim, 4 anos que se celebra 800 anos da passagem de São Francisco. E aí, junto tem o quê? Tem o primeiro presépio que ele montou em Grécio, lá na Itália. Foi 800 anos. 800 anos, isso começou em 2023. Vamos ver se está certo aqui, nossa contagem está certa. Em 2023 foi em Grécio, o primeiro presépio. Aí 2024 foi a regra franciscana, né, para que o Papa aceitou, na verdade. Aliás, o Papa abençoou a regra e mandou que seguisse adiante pregando a penitência, a paz. E aí é um momento muito forte na vida franciscana. Essa parte da regra franciscana era algo mais interno à família franciscana, né, que fala da regra, Santa Regra Franciscana, 2024, né? 2025 nós tivemos 2025 a celebração da Laudato Si, louvado seja meu Senhor, tá? Que é isso, olha aí, ó. Laudato Si, né? Louvado seja meu Senhor. É um canto que São Francisco compôs e cantava. As orações e cânticos de São Francisco é algo muito simples, muito transparente, muito direto assim, e ao mesmo tempo profundo. E aí o 2025, né? Que foi isso, exatamente, louvado seja meu Senhor. E hoje, e nesse período agora que nós estamos vivendo, 2026, é a passagem ao trânsito de São Francisco de Assis. 2026, 2023, 4, 5, 6. São há 4 anos que está se celebrando 800 anos, que conta a história, os pontos mais fortes e marcantes da espiritualidade franciscana, da mística, da família franciscana no mundo, não é? E isso é muito importante deixar aqui claro. Esse ano, por excelência, o Canto das Criaturas, que começou a celebrar o ano passado, ele vai se concluir agora com o trânsito de São Francisco, porque no Canto das Criaturas ele louvou a Irmã Morte. Em seu leito de morte ali, corporal, ele faz essa prece a Deus, né? Acolhendo a morte no sentido natural e simbólico também, profundo da palavra, né? De quem não tem medo de morrer, porque nós estamos numa passagem aqui. Não ter medo de morrer é saber viver. Não ter medo de morrer é compreender que existe algo para além dessa vida breve aqui, né, na realidade cronológica, tá? Portanto, é isso. Continuando aqui por favor. Aqui nós temos uma programação muito boa, bem montada. Amanhã a gente vai chegar e até 12 horas da manhã a gente vai estar fazendo esse momento de acolhida, assim, no sentido de estar chegando, fazendo check-out, né, check-in. Sim, sim. E aí, ali aquele primeiro contato, as pessoas estão chegando, enfim, vem de todo o canto do Brasil e do mundo, né? A gente sabe que quando fala na comunidade franciscana, é uma comunidade que praticamente ela atinge todos os estados da federação, né? E aí praticamente são devotos, missionários, né? E muitas ordens, né, que irão fazer parte desse evento. A Comunidade Franciscana do Brasil, né, que está organizando esse evento também. Sim, que sim. É a OFC, parece assim. Tem aqui o nome aí, OF. Sim, sim. E aí
o que a gente, nesse momento de muita alegria, a gente vê que está tendo toda uma articulação e mobilização da imprensa local do estado do Ceará, onde os olhos serão direcionados para esse evento. Inclusive, Anderson também ele vai fazer esse momento de cobertura lá, né? Como repórter nato, ele já ele traz consigo esse talento, essa qualidade. E aqui com ele eu estou seguindo um pouco também, aprendendo com ele. E Anderson é esse cara polivalente, ele é a gente tenta fazer as coisas diferentes. Ele tem uma capacidade de agregar diferentes talentos. Obrigado. Eu acho que é da própria personalidade da própria dele, natureza humana. Mas ele é inquieto, ele é uma pessoa que não para. Ele está inquieto, ele só para um pouco quando dorme, eu acho. Mas nem isso, deve estar sonhando, trabalhando no sonho, né? Mas enfim, fale aí mais algo aí da programação. Pronto. E aí, durante esses 3 dias, né, Canindé vai vivenciar, nós vamos ter, portanto, na sexta-feira, amanhã, né, o momento onde vai ter, né, praticamente a parte de credenciamento, que é a parte do check-in, né. Iremos ter lá para às 17 horas, nós vamos ter missa na quadra da gruta, vamos ter diversas atividades acontecendo e palestra, né, de Assis a Canindé, um caminho de fé com Dom Leonardo Scheder, né? E aí praticamente no sábado nós vamos ter uma outra programação, né, que já vai iniciar às 5 horas da manhã. Né? Rapaz. Então 5 horas da manhã vai ter acordar cedo, mas é porque faz parte. Frei Damião, lembra Frei Damião em suas missões, né? Ele saía aqui nesse sertão afora aqui, no interiorzão, né, do Ceará, acordando as pessoas e já com os seus discípulos ali, né? Então, portanto, às 5 horas da manhã nós vamos ter a Via Sacra, né? O momento da Via Sacra. Às 6 horas e 30 minutos nós vamos ter, né, o café lá na sede, né, do monte. Compartilhado, café compartilhado lá no monte. E aí praticamente nós vamos ter, nesse caso aí, né, praticamente animação da quadra paroquial, palestra, e aí é o momento que vai marcar a cidade de Canindé. Zé Vicente vai estar lá, né, também? E a atração principal do evento é o Zé Vicente. Qual é, né? o dia, qual é o horário? E aí praticamente o Zé Vicente ele vai estar, portanto, fazendo a abertura, né, conforme a programação aqui, eu acredito, digamos aqui, que é no sábado, né? Sábado. O show dele. E aí praticamente é algo que vai marcar muito esse momento de Canindé. São 3 dias, né, de atividade intensa, religiosa, onde você que está nos acompanhando aí não pode esquecer. Venha, você que está em Canindé, você que está no Cariri, né, venha até Canindé e participe desse evento. Sim, muitas pessoas não dizem assim, não, eu não estou em condições de ir, se torna um pouco caro o deslocamento, também a estadia lá, né, a questão de hotéis, se torna caro para muitas pessoas de condições financeiras. Eu acredito pela minha experiência, né, eu fui professor do curso de guia de turismo da Universidade Estadual do Ceará, lá em Canindé, e a gente fazendo um trabalho com os nossos alunos, a gente percebe que o valor da estadia não é tão quão as pessoas pensam. Então é um preço simbólico, né? A estadia, a alimentação também não é muito cara. E aí praticamente os preços são acessíveis, né? E aí praticamente Canindé não é uma cidade exploradora. É uma cidade que acolhe bem. É um ponto turístico, um ponto de romaria, na verdade. Né? E com certeza, ao longo do ano, as pessoas fazem caravanas, assim como em Juazeiro também, para visitar o Horto, Padre Cícero, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Candeias. A gente vivencia aqui em Juazeiro uma cidade em ebulição, nesse sentido de fé, devoção, penitência, romaria, que não é diferente em Canindé. Eu não conheço Canindé, estou indo agora, para mim tudo é novidade, para mim tudo é encantamento, eu estou encantado, né, sem nem conhecer ainda, mas só em falar e pensar e lembrar. Quando você fala em encantamento, eu queria até colocar algo. O ano passado eu tive um grande momento da minha vida que foi participar da peça Francisco Homem Santo, e eu estava incorporando o papel de bispo.
Eita, Cara, rapaz. eu fiquei me achando todo poderoso bispo. E aí, Tem umas histórias de São Francisco que os bispos acolheram, né, sua... mas que foi julgado também, né? Foi julgado. Foi julgado porque Conte um pouco. ele era aquele santo inquieto. E que de alguma forma Ele revolucionou a ordem. Ele foi um pouco rebelde e um pouco reacionário em termos de luta de fé, mas assim, dentro da igreja. Ele não abandonou a fé católica, cristã católica, muito obediente, porém da sua forma de fazer. Na verdade, mostrando na prática como é para ser feito, né? Na prática, né, o exemplo de Francisco ele vem, de certa forma, se contrapor à vida, né, a vida boa que ele tinha, a vida mundana, a vida rica, né, os pais deles, né, eles são senhores de posse, né, tinham muito dinheiro. Isso. E aí praticamente ele abandonou aquela riqueza para viver ao lado dos pobres, para defender, né, os humilhados e os exaltados. Um detalhe muito importante em questão de fé e espiritualidade franciscana é que ele, São Francisco, foi o primeiro evangélico na história cristã, né? Porque depois de São Francisco, ali no século XIII, lá no século XV, veio Lutero, aí depois Calvino, muito bem estruturado e tal, sim. E Lutero muito bem articulado também entre Itália, aliás, Lutero muito bem articulado e sob a proteção, né, da Alemanha e também sob a proteção dos ingleses, tá, que não engoliam mais Roma, aquele momento ali. E aí casou-se a fome com vontade de comer, como diz, e Lutero e Calvino fizeram realmente uma revolução, mas assim, houve um rompimento, né? Apesar de que isso não foi de todo uma questão assim negativa para a própria igreja, porque levou a igreja a refletir, pensar e criar a contra-reforma para realmente avaliar a sua conduta interna e tal. E tudo é aprendizado na nossa vida. Agora, São Francisco, ele diz assim: Jesus nos deu irmãos, muitos seguidores, mas ninguém me ensinou qual a regra que nós vamos seguir. Aí de repente ele tem uma iluminação e diz: mas eu sei a regra que vai nos orientar em nossas fraternidades. É a regra do Evangelho. É o Evangelho. Então, simplicidade. E aí ele diz: o Evangelho sem glosa. Glosa é uma ferramenta que a gente usa, que os marceneiros usam para fazer o acabamento ali na oficina, enfim, na oficina ou no ambiente ali de marcenaria, por exemplo. Então, sem glosa. Como assim sem glosa? Sem maquiagem, sem adaptações. É o Evangelho como ele está escrito e pronto, é assim que deve ser vivido o Evangelho. E aí São Francisco teve essa iluminação que até hoje a gente é convidado, sim, como franciscano, seja secular, seja primeira, segunda ordem, a gente é convidado a viver o Evangelho em primeiro lugar e com muita humildade, viu? Santo Antônio, também se converteu. Santo Antônio, ele ainda padre, ele já era padre em Lisboa e conhecendo a história da comunidade franciscana, ele viu que vários irmãos franciscanos foram martirizados, né, em missão. E aí Santo Antônio já tinha assim um desejo de também se submeter a essa condição mesmo de mártir, pregando o Evangelho. E aí Santo Antônio de repente disse: é assim que eu quero ser. Eu quero me doar e me entregar, se possível, até a morte, para defender a fé cristã, né? Cristã, católica, em Maria, Nossa Senhora, enfim. E aí Santo Antônio passou então a ser franciscano, visitou São Francisco, e foi muito, muito importante naquela hora, porque São Francisco era muito inteligente. Ele falava de Cristo, ele pregava, ele evangelizava com uma linguagem muito fácil de se entender, né? E aí o São Francisco escreveu depois, vendo que o Antônio era um teólogo, né, de mão cheia, aí São Francisco escreve para Santo Antônio, para Antônio, que ele seria o teólogo dos franciscanos, mas ele não esquecesse que não é para ser teólogo intelectual
aquela coisa orgulhosa, vaidosa, intelectual, uma teologia muito elaborada que não está acessível aos simples. Então ele diz, seja o teólogo dos nossos irmãos, dos filhos, né, dos meus filhos, mas sem perder a humildade. Eu acho que é isso que a gente deve saber, né, conhecer um pouco de São Francisco, Santo Antônio, e encerrando aqui esse momento que o ônibus já está chegando, né, assim? Paz e bem, namastê, Paz e gratidão, bem. meu amigo. Gratidão, gratiluz. Gratiluz, e é isso. Namastê, paz e bem. Paz e bem.